Olá, seja muito bem-vindo ao canal Libras A2. Meu nome é Gesiel Santana e aqui eu, juntamente com a minha esposa, Kerma, nós ensinamos tudo sobre Libras no contexto religioso cristão para você tornar a sua igreja acessível e também para você ser fluente em Libras, interpretando os cultos, as mensagens, pregações, para que os surdos possam entender a palavra de Deus, a mensagem de Deus de uma forma totalmente visual. Lembrando que toda quinta-feira nós temos um encontro marcado aqui às 4 horas da tarde em nosso canal do YouTube. Hoje, a aula que vocês vão assistir é uma aula que entregamos aí em um evento gratuito há algum tempo atrás, mas a gente não disponibilizou essa aula. Porém, hoje nós estaremos disponibilizando essa aula para você. Então assista com bastante dedicação, com bastante foco, porque tem muito conteúdo sensacional preparado para você. Estaremos tratando sobre as parábolas de Jesus em Libras. Então fique ligadinho, porque o conteúdo está muito bom. E não esqueça de você comentar, de você interagir e de você inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito. Vou soltar o vídeo, pessoal. Assistam o vídeo, foque nele e depois a gente volta comentando, tá? Então vamos lá, ó. 3, 2, 1, valendo, hein? Muito bem! E aí, pessoal? Sensacional, né? Agora a pergunta que a gente faz, Keren, qual que é a pergunta que a gente faz pro pessoal agora? E aí, pessoal, a gente quer saber quem aí entendeu só um pouquinho, aliás, quem não entendeu nada, né? Coloca aí, olha, não entendi nada do que foi feito aí dessa sinalização. Quem entendeu mais ou menos aí? Quem entendeu 50% e quem entendeu tudo? Coloca aí pra gente nos comentários, que a gente vai ver aqui o que vocês estão mandando aqui pra gente. A gente tá acompanhando, tá? As mensagens aqui. Coloca aí pra gente. É isso aí, pessoal. É isso aí. Muito bem. O pessoal falando que entendeu ali, ó, 50%, mais ou menos. Ficou claro. A gente falou, faz um pouquinho mais devagar os sinais aí. A gente vai estar comentando sobre isso. O pessoal falou assim que tem alguns comentários que aparecem na tela. Tem a opção, tá, pessoal? Se você está assistindo pelo celular, você consegue bloquear os comentários. Aí não aparece na tela, tá bom? Deixa eu ver aqui. O pessoal falou, né, que alguns sinais conseguiu entender,
por conta do contexto. Show de bola, pessoal. É isso aí. Muito bem, muito bem. Vamos lá, vamos lá. O pessoal falou, não sei se é porque eu conheço já a parábola, talvez, talvez já conheça a parábola, mais ou menos. Beleza. Então, pessoal, é isso aí. Agora a gente vai comentar em um passo a passo, tá? Esse é o ponto principal. Vamos lá, hein? Beleza. Vamos lá, então. Fechou. Aqui, pessoal, ó, é o seguinte. Vou passar o vídeo, né? E a gente vai comentando em um passo a passo agora, tá? Então é importante aí, vocês que deixou passar uma coisa ou outra, a gente vai estar comentando agora, hein? Então vamos lá. Olha só, pessoal, nessa primeira parte aí, ó, ela começa falando, olá, tudo bem? Ela começa se apresentando, né? Fala, olá, tudo bem? É isso que ela começa fazendo. E aí, pessoal, ó, aqui ela começa dizendo o seguinte, pessoal, ó, ela fala assim, né? Olá, aí fala o que mais, Kelly? Tudo bem? Olha lá, tudo bem. E aí ela fala assim, olha, agora a gente vai contar uma história, né? Ou no sentido, você pode até falar, nossa, lembra o que a gente vai estar dizendo? Lembra o que aconteceu? É uma história, tá? Então ela falou, ó, uma história. E ela fala assim, ó, faz sinal de Jesus. Faz sinal de Jesus. E aqui ela faz esse aqui, ó, né, Kelly? Isso. Olha a forma da mão assim, ó. Bem rente à boca, né? Isso, próximo à boca. Que a forma da mão, essa ideia aqui, pessoal, é no sentido de dizer, contar, falar, avisar. Mas contar. Isso. É mais no contar, mas vocês percebem que tem várias outras possibilidades, né? Então, ele está falando, é uma história que Jesus contou. E ela falou que é uma parábola. Olha só, forma da mão em P, ó. Parábola, tá? Lembrando, pessoal, que a gente tem outros sinais para parábola. Você pode também estar utilizando, sem problema nenhum, tá? Tem esse aqui, ó, que é um sinal de comparação. É um sinal de comparação. Então, tem pessoas que usam, olha, essa aqui é a parábola. Também tá certo, tá? Não tem problema nenhum, não. E tem um sinal que é mais novo, a parábola, que é esse aqui, ó. Ó, parábola. Até parece um pouquinho meio difícil, né, de fazer, né? Parábola. Ao mesmo tempo, tá? A gente optou por utilizar esse aqui, que é mais conhecido, tá bom? Mas se na sua região você utiliza um desses três, não tem problema nenhum, o sentido é o mesmo, a ideia é a mesma. Beleza? Beleza! Então vamos lá, hein? Fechou, vai! Olha lá, parábola. E ela falou assim, um homem. Ela falou, que isso, Gesiel? Ela falou assim, ó, um homem. Ela falou, um homem, certo? E ela falou, o quê? O que esse homem faz? Ela falou, um homem. Ela falou, o quê? Ó, a forma da mão assim, ó. O quê? O que esse homem faz? O que esse homem faz? E aí, ela fez assim, ó. Pôs a mão assim e fez assim, ó. Ó, ela fez assim, ó. Qual que é essa ideia? De tacar a semente, ou seja, ele é um semeador. Como aqui a ideia é como se fosse um classificador aqui, né? Descrevendo como se fosse o solo. Então, é um, ó, semeador. Tá certo, ó? Ela falou, esse aqui é um semeador, né? Foi essa a ideia que ela passou dessa questão do homem. Mas um recurso também que você pode até utilizar é de soletrar aí o termo, ou seja, semeador. Você poderia estar fazendo isso, tá? Olha, é um homem, e aí você soletra semeador e fazer a função ou o que ele estava fazendo, tá? Você também pode até utilizar no sentido de trabalho, que ele trabalhava assim, tá? Não tem problema nenhum também não, beleza? Então ela falou essa questão do semeador. Fechou. Aí, pessoal, olha só que interessante, tá? Aqui a parte que ela faz aqui, pessoal, ó, é a ideia do semeador e ela faz isso aqui, ó. Olha só, ela faz isso aqui. O que é isso, pessoal? Ela deu a ideia de que a semente foi plantada e ela deu frutos. Ah, surgiu uma árvore. Surgiu aí, ó, uma árvore, olha só. Foi brotando, surgiu uma árvore. Por quê? Porque isso fica visualmente. O que esse homem faz? Esse homem fica tacando o quê? Tá pingando o quê? Então, entendeu? Então, visualmente faz isso, né? E às vezes a gente quer, por exemplo, falar,
aí nasceu a planta, nasceu a árvore, aí a gente usa esse sinal, por exemplo, que o Gesiel fez de nascer, né? Às vezes a gente acha porque a gente conhece um sinal que tem a mesma correspondência na língua portuguesa, vai significar isso, e não é. Quando a gente fala que nasceu uma planta, a gente não vai usar esse sinal de nascer que o Gesiel está usando, que faz referência de nascer bebê, nascer uma criança, né? Então, quando a gente está falando que vai nascer uma planta, uma árvore, um broto, a gente usa esse sinal, né, que está nascendo, que é assim que uma planta nasce. Isso aí. E aí, pessoal, esse ponto que a Kerma falou é muito importante, porque a gente já vai tendo a ideia e já vai desmistificando que a língua de sinais, ou a Libras, ela não é palavra por palavra, sinal por sinal. Então, às vezes, a gente ouve no português e quer trazer equivalência para a língua de sinais, e a gente se esquece que é uma língua visual. Então, às vezes, não vai fazer nenhum sentido se a gente falar, nasceu a árvore, percebe? Então, são questões que a gente vai trabalhando aqui. Então, bem visual, fez um homem, ele taca a semente e ele faz aqui. Beleza. Agora, pessoal, dá uma olhada como que é a continuidade disso, tá? Muito bem, pessoal. O que ela fala? Ela fala assim, ó, que existia um caminho. Olha só. Um caminho. Quem participou da primeira aula já sabe, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente utilizou esse sinal aí na parábola do bom samaritano, que existia um caminho de Jerusalém a Jericó, percebe? E aí, pessoal, vocês vão percebendo também, abrindo um parênteses aqui, que tem muitos sinais que a gente consegue utilizar em outras histórias bíblicas. A gente consegue utilizar, por exemplo, esse sinal de árvore que a Kerema fez, você pode utilizar em Lucas, capítulo de número 19, falando sobre Zaqueu. Você pode utilizar essa questão da árvore aqui. Outros sinais que a gente utilizou, por exemplo, como caminho, você está utilizando aqui nessa parábola. Usou na parábola do bom samaritano. Está usando na parábola do semeador. E você consegue utilizar em outras questões. Jesus, por exemplo, estava caminhando para uma outra cidade. Jesus estava saindo de Jerusalém e indo para outra cidade. A gente utiliza a questão do caminho. Se a gente for falar, por exemplo, a história de Marcos, capítulo 10, a questão do cego Bartimeu, se a gente for falar sobre o Bartimeu, que ele estava à beira do caminho, percebe? Então a gente vai utilizando vários sinais em várias histórias bíblicas. Então a gente vai percebendo isso, treinando isso, exercitando isso. Fecha o parênteses aqui e vamos dar continuidade. Então ela falou que estava no caminho e tinha um homem e ela fez essa forma da mão aqui, ó. Ela fez assim, ó. Ou seja, ela utilizou o classificador, né, de membro inferior, as pernas aqui, ó. Então o homem ele estava andando, caminhando, aonde? Nesse circuito aqui, nesse caminho que ela passou. Então ele estava caminhando ali. E ela fez assim, olha, que ele tinha uma bolsa. Ela fez a forma da mão assim, ó. Fez uma bolsa e ela pegou aqui, ó. Que isso aqui é como se fosse o cesto, da onde ele tinha sementes. Então ele foi jogando. Então ele estava caminhando e começou a jogar as sementes. Então fica claro aqui do que se trata, tá bom, pessoal? E aí ela começa dizendo, né, que ele estava pegando a semente. E ela faz a semente assim, ó. Percebe? Ou seja, é algo bem pequenininho. É algo bem, vamos dizer assim, aos olhos humanos. É bem pequeno. Então é essa a ideia, ó. Ela pegou a semente. Era isso que ela estava, o moço estava compartilhando ali naquele caminho. Até aí, tudo bem, pessoal? Beleza, o pessoal falou que tá tudo tranquilo. Então vamos lá, hein? Vamos lá. Aí. Isso. Olha lá, jogou a semente, ó, percebe? Muito bem. Peraí. E aqui, pessoal, olha só. Então ela fala assim, ó, que o homem jogou as sementes e a semente, ela fez assim, a mão assim, ó. A semente foi caindo. Então também é um classificador que você utiliza, tá? Para objetos. Então tacou a semente foi... Isso enriquece, às vezes, muitas das vezes, enriquece a nossa interpretação, né? Porque, como o Gesiel disse aqui no começo, a Libras, ela é visual.
Então, quanto mais detalhes eu coloco, eu vou enriquecendo a minha interpretação, né? Para que os surdos possam entender o que está acontecendo com essa semente, né? Ela está caindo em algum lugar, no solo, né? Isso aí. Então aí foi caindo, caindo, caindo. Aí ela faz assim, ó. Esse sinal aqui, pessoal, é de mas. Mas, porém, entretanto, todavia, você pode utilizar isso. Tem um outro sinal que é assim, ó. Mas também pode ser utilizado, tá? Mas ela colocou esse para dar uma pausa mesmo, né? Ó. Mas, tranquilo? E ela falou, ó. Foi visto, foi avistado, certo? Foi percebido, ó. E o Olhou, olhar muda tá? o plano O também. olhar mudou, é isso mesmo. Então o olhar, ó, percebe? Muito bem. Aí foi até perguntado, né, o que seriam os classificadores, né? A Edneia perguntou, que a gente comentou aqui. Os classificadores são utilizados, o Edneia, na língua de sinais, para você descrever uma situação. Então, por exemplo, se eu falo assim, igual foi falado, tinha uma bolsa, certo? Mas se eu fizesse bolsa, fizesse assim, poderia ser qualquer tipo de bolsa. Só que a ideia aqui era uma bolsa que tinha um formato de um cesto, e aí eu fiz assim o formato aqui, ó, com o braço, fiz o formato aonde estava aqui, né? Então ficou mais fácil visualmente a gente entender. Por exemplo, quando eu falo assim, a pessoa caminhou, igual a gente fez. Então uma pessoa caminhou, ó. Então eu faço, ó, um homem estava caminhando, uma mulher estava caminhando. São vários tipos de classificadores, mas a classificador de pessoa, de objeto, por exemplo, Para descrever a roupa. Né? descrever a roupa, enfim, por exemplo, vou tentar ficar mais claro, né? Tem um sinal para janela. Esse sinal aqui, ó, janela. É um sinal genérico. Genérico, vamos dizer assim. Esse é o sinal. Mas existe vários tipos de janela. Tem uma janela que você abre assim. Tem a janela que você abre assim e ela vai abrindo assim. Tem que puxa cordinha. Tem a que você puxa a cordinha, né? Então tem vários tipos. Então você vai utilizando classificadores de manuseio, classificadores de objeto. Mas isso, com o tempo, você vai pegando, tá bom, Edneia? Isso aí é só para ficar mais claro que você vai estar descrevendo. Você vai tentando explicar aí um sinal específico. Isso, tá? aconteceu, por exemplo, uma vez nós estávamos interpretando, né? No caso, eu estava interpretando a pregação na igreja e tinha um surdo que não era cristão, então ele não conhecia os sinais. Então eu fiz o sinal de Moisés e aí ele fez para mim que não sabia quem era. Aí eu falei, como que eu vou explicar para ele entender? Se eu ficar fazendo só o sinal de Moisés, ele não vai entender. Então eu comecei a fazer algumas características de um homem que usava barba, um homem que tinha uma túnica, um homem que tinha um cajado. E aí fui explicando para ele, tá. E aí foi compreendendo, a gente foi usando, descrevendo o personagem, né? Dentro daquilo que a gente vê, às vezes, em filmes, em livros, né? A gente foi descrevendo assim e ele, entendi. É isso aí. Então ajuda muito, né? Ajuda muito, né? Para você deixar mais claro, né, a sua interpretação. Mas isso com o tempo, tá bom, gente? Então pode ficar tranquila que isso aí aos pouquinhos você vai aprendendo. Beleza, vamos lá. Então, ele está lá, jogou a semente foi caindo, né? Ficou claro isso aqui. E vamos lá, hein? Olha lá, ó, mas foi avistado. E ela fala, foi avistado. Olha lá, ó. Pássaros foi avistado, tá vendo? Aí aqui, pessoal, ó, olha só que interessante. Aí entra a questão de outro classificador, tá? Então ela fez o sinal de pássaro. Então o pássaro estava vindo, tá? Então ela fez um pássaro, fez outro pássaro. E para falar assim que eram muitos pássaros, então ela fez assim, o classificador. Muitos, uma revoada de pássaros, tá? Então ela fez um, fez outro, descreveu isso. E aí ela usa a forma da mão assim agora, ó. Como se fosse em pinça. Como se fosse a ideia, né, do bico dos pássaros, né? Que eles foram comendo aí comendo as sementes, tá bom? Então é essa a ideia. A Ellen até perguntou, por exemplo, no momento da oferta, o pastor fala assim no momento da oferta, ó, lance a sua semente. Então tá correto sinalizar o sinal de oferta? Está sim, sem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum não, porque esse é o conceito que está sendo falado. Agora, por exemplo, se ele for utilizar a questão da semente como uma forma de ilustração, olha, assim como a semente cai em uma terra boa e aí futuramente nasce árvores e frutos, assim também é o nosso dinheiro, a nossa oferta, é o nosso dízimo na casa do Senhor, que a gente vai estar dando agora, mas a gente vai colher os frutos, ver as bênçãos do Senhor. Aí você vai fazer essa comparação junto com a semente, tá? Mas
Se ele falar, olha, agora é o momento da oferta, o momento de você lançar a sua semente, não tem problema nenhum. Aí nem precisa Você vai usar o fazer, tal de semente, aí você você vai não confundir utilizar tudo. a semente, você não vai Porque não precisar, tem nem tempo, né, de É. fazer a comparação. você não vai precisar fazer isso, tranquilo? Muito bem, então vamos lá, hein? Então aí os pássaros veio e foram pegando aí a semente, tá? Vamos voltar aqui. E aí ela fala que, ó, ela fez assim, ó, a forma da mão assim, ó, vai puxando, puxando, junta todos os dedos, sumiu. Ó, acabou, desapareceu, tá? Então foi essa a ideia que ela passou agora. Que no caso as sementes, né? Isso, no caso a semente. Aqui, pessoal, ó, vocês já entenderam o que ela está falando. Então, o homem continua caminhando. Com a bolsa, olha lá, o cesto, certo? Com as sementes, continuou jogando. Percebe? E também, se vocês perceberem, na sutileza do nosso corpo, a gente transmite informações. Então, quando eu voltei e me posicionei e fiz assim, é como se eu tivesse colocado um ponto final. Então, as aves comeram, a semente acabou, e aí eu começo um novo contexto. O semeador vai sair para semear novamente. Então, eu estou pondo um ponto final. Então, o surdo vai entender que aquela parte dos pássaros já acabou, aconteceu aquilo ali. Né? O corpo da gente fala também bastante, né? Nossas expressões corporais falam o tempo todo, né? É isso aí. É por isso que a gente não pode ficar tão, às vezes, desesperado, né? Meu Deus, como vou fazer? Às vezes, o próprio corpo vai mostrar, olha, que agora acabou, começou um outro momento, tá? Olha lá, ó, tá caminhando. Olha lá, semente sendo jogada. E a semente caiu. E ela fala assim, ó, mas... Peraí. Muito bem. Aí ela fala assim, ó. Então, a semente, ela caiu, certo? E ela falou assim, aqui, ó, a expressão dela, não é algo tão bom. Por quê? Porque ela faz sinal de pedra. A forma da mão assim, ó, faz o 2, coloca o dedão no meio, pedra. Então ela falou, tinha pedra. E aí a forma da mão dela, ó, mudou. Então ela falou, pedra aqui, 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 ó. A expressão já está condizendo com a situação, né? Que não é tão boa, né? Solo cheio de pedra. Que é cheio de pedra, né? Vamos lá. Jogou a semente, caiu, olha lá. Falou, ó, mais pedra. A expressão, ó. Pedra, pedra, pedra. Pedra, pedra. Muito bem. Espera aí, pessoal. Deixa eu só fazer fazer uma mudança de cena rapidinho. Estamos ao vivo e ao vivo é assim mesmo, certo? Porque a nossa Melicinha tá ali do lado e ouviu o pai dela falar muito alto e acordou. Já voltamos, hein? Muito bem, estamos de volta, mas sem aqui, ó, sem a Kelma. Por enquanto, por enquanto. E ela volta. Muito bem, então vamos voltar lá na parte onde a gente estava, certo? Espera aí, isso. Olha lá, ó, jogou a semente, foi jogando, jogando. Olha lá, ó, cheio de pedras, tá vendo? Muita pedra. E aí, ó, as sementes foram caindo, tá vendo? Ó, as sementes foram caindo. Semente caindo, olha lá, ó, colocando a semente caindo. Olha lá. E as sementes foram caindo. E aqui, pessoal, vocês vão ver que teve dificuldade. Olha a expressão dela. Olha o rosto da Kerma agora. O foco é aqui, hein? O foco. Olha a expressão da Kerma. Olha lá. A expressão, né? A expressão dela. Olha lá como é que tá.
E aqui, pessoal, ela tá querendo dizer, olha, que não tinha raiz. Então ela fez, ó, as sementes caíram lá, mas ó, aqui, ó, não tinha raiz, estava difícil, estava complicado aqui, ó. Ela estava dizendo isso, tá? Então a semente ele fica muito complicado, né, de criar fotossíntese suficiente para desenvolver e crescer. Acho que é isso, hein? Os biólogos aí, os professores de ciência vão nos perdoando caso tenha alguma falha nesse sentido. Beleza, muito bem. Vamos lá, hein? Pera aí, pessoal, deixa eu só voltar aqui que agora, quando eu voltar, já vai ter outro personagem participando conosco. Vocês acharam que era aí a Melissa ia vir aqui, né? Mas não, Melissa tá dormindo, plena. E vamos lá, muito bem. Então, pessoal, ó, então as sementes foram lançadas, não tinha raiz, então tava com dificuldade aí, não tinha profundidade, né? Como o Claudemir falou, não tinha profundidade, enfim, tava difícil ali. Não tinha onde se firmar, né? Como a Ana e Cristina comentou. Beleza, muito bem. Aí, Aí, beleza, deixa eu voltar aqui, ó. Então, vamos lá. Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Olha lá, ó. Muito rochoso. Olha lá, ó. Muito bem. Muito bem. Olha lá, tendo dificuldade, tá bom? De se firmar. E aí, pessoal, ó, a Kelma falou assim, o sol veio, né? Ela não tinha raízes e morreu. Vamos lá. Então ela estava falando que por ter muitas pedras, estava com dificuldade de nascer. Dificuldade. E ela faz, ó, então, aí começou, ó, aqui, ó, começou o brotinho sair, ó. Pois entre os dedos, começou a sair, assim, aquela dificuldade. Então, visualmente mostra esse processo, né, de desenvolvimento da planta, desenvolvimento da semente, essa dificuldade entre as pedras aí, tá? Porque a gente não precisaria a gente falar assim, nossa, então a semente teve muita dificuldade em crescer. Não, né? Aqui já, visualmente já está aqui, ó. Então está tendo dificuldade de crescer, tá? Então a gente não usou sinal por sinal, ficou mais claro. E ela falou que, aí o que aconteceu? Tá crescendo, ela fez o sol, a forma da mão, né, em S, e faz assim, ó, o sol, ela fez o sol, ok? Então o sol tava muito forte, o sol tava vindo, o calor tava intenso. Mas na onde, Gisele? Aqui, ó. Lembra que ela colocou aqui, ó, a pedra aqui, crescendo aqui, desenvolvendo aqui? Ela falou que o sol tava vindo, ó, nessa direção. E aí, ó, ela fez assim, ó, morreu. Olha, ela fez, não teve raiz, não se firmou, tá vendo? Ó, morreu. Percebe, pessoal? Muito bem. Aí o pessoal até, a Maria comentou, né? A Maria Aparecida. Então não precisa usar o sinal de morrer, não tem essa necessidade, tá, ô Maria? Porque visualmente você já mostrou, ó, tava nascendo. Por exemplo, uma árvore. A árvore tá crescendo. Se eu fizer assim, ó. Esse aqui é mais para pessoa, né? Eu mostrei que a árvore morreu, né? É isso mesmo. Ó, quero comentar, esse sinal de morrer é mais utilizado no sentido de pessoas. Até animais você pode utilizar, mas, por exemplo, se você fosse falar um burro, né? Como a gente aprendeu o sinal ontem, né? O burro. Então o burro tá caminhando e morreu, né? Ou ele caiu. Você visualmente já vai mostrar que ele morreu, sem necessariamente usar isso aqui. É igual, pessoal, a gente fala esse sinal de muito, né? Tem muita gente que gosta de usar muito. Mas, olha, não tem necessidade, tá, pessoal? Não tem necessidade. Você pode usar? Pode, né, Kelma? Mas, às vezes, a sua expressão vai mostrar isso. Sua expressão vai mostrar que estava tendo muita dificuldade em nascer semente. Ou não, ela nasceu fácil, ó. Como que eu vou fazer fácil, ó? Ó, simples, fácil. Agora, ó, teve muita dificuldade. Então, a intensidade é através das nossas expressões. Isso aí. Ah, tá. Aí a Vanessa, deixa eu correr, tem muita coisa, mas só vou aproveitar esse comentário. Ela falou assim, que aí tem que ter prática, porque quando o pastor, ele lê muito rápido, né? E aí não dá tempo de utilizar isso. Então, depende de alguns momentos. Por exemplo, Vanessa, tem igrejas que têm 2 períodos de leituras bíblicas. Tem igrejas que lê. No início, é um versículo ou um texto que é
vamos dizer assim, é um primeiro momento. Não vai ter um introdutório, um texto introdutório. Não vai ter não vai ter uma pregação sobre aquele versículo, uma explicação sobre ele, é apenas uma leitura introdutória, certo? Mas normalmente, quando é a pregação, o pastor, o bispo, o ancião, a pessoa que vai estar ministrando, ela lê o texto, mas depois vai explicando ele de uma forma mais detalhada. Então, nesse momento, você tem tempo suficiente tanto para interpretar, como depois detalhar ainda mais na pregação, tá? Mas isso é com exercício, aos poucos a gente vai melhorando isso, beleza? Igual, por exemplo, se a gente for falar a interpretação de um texto bíblico, a gente vai conseguir organizando isso, né? Aí entra a questão de a gente conhecer o texto, saber qual que é o contexto, onde ele está escrito, aí outros detalhes que vai facilitar a gente acompanhar, mesmo que é um versículo só. Tranquilo? Mas isso aos poucos a gente vai dando certo. Vamos lá. Muito bem, teve dificuldade, olha lá. Ó, o sol veio. Olha lá, morreu. Pronto, agora a gente já vai para o outro momento. Pessoal, aproveitando aqui, olha só. Deixa eu voltar, deixa eu vir aqui, ó. Atenção, hein? A palavra-chave da aula de hoje, para anotar na sua lista de presença, é plantar. Vou repetir. A palavra-chave da aula de hoje é plantar. Muito bem. Vamos seguir aqui, hein? Olha lá, o homem começou a utilizar os mesmos sinais. O homem não, né? Aqui, né, no caso, né? Tá falando do homem. Olha lá, ó. O homem estava caminhando, o homem pegou a sua bolsa, o seu cesto com sementes e começou a jogar. Percebe, pessoal? Só que ela acaba utilizando aqui, ó, a explicação que tinha muitos espinhos. Ela fala que ele jogou, só que ali ela faz assim, ó, para cima, ó. Tinha várias coisas aqui. E ela faz, ó, espinhos, tá? Uma outra forma também que você pode fazer é a forma da mão assim, você vai fazendo assim, ó. Espinhos também você pode fazer. Ou também você pode até fazer assim, ó. Fazer assim, ó. Você mostrando assim, como os espinhos, tá? Porque ela faz, mostrou a ideia de que tinha espinhos ali. Então fica claro do que se trata, aonde as sementes caíram, tá? Espera aí, deixa eu voltar aqui. Isso. Olha lá, ó. Jogou. Olha lá, ó, os espinhos. Ó. Olha lá, e ela faz a forma da mão, né? Olha lá, a forma da mão muito espinhuda. Acho que nem tem essa palavra, né? Que é espinhuda. Será que existe espinhuda? Lá em Minas existe. Que era uma mineira, né? Que era uma mineira, né? Vamos lá, espinhuda. Tá muito espinhos lá. Beleza. E aí, o que é isso, pessoal, que tá acontecendo e que a Kerma faz? Isso, muito bem. É a semente caindo, tá? Então, vocês perceberam que nesse ponto aqui foi repetido, tá? Repetiu, dá alguns sinais e fica mais fácil. Tá? Vamos lá. E aí, pessoal, que tá sendo fácil? Tá sendo fácil nascer aí? Tá sendo fácil? Não, né, pessoal? A gente já vê pela própria expressão, né? Deixa eu voltar um pouquinho, ó. A própria expressão já mostra, ó. A dificuldade, ó. O olho meio fechado, tá difícil, tá meio complicado, olha lá, ó. Olha lá, muitos espinhos, percebe? E ela fala que os espinhos sufocaram, olha lá, ó. Sufocaram, então foi saindo o espinho, e ela fez, ó, o espinho sufocou e sumiu, murchou, desapareceu, não frutificou, percebe? E aí, assim, pessoal, não precisou ela falar morreu, né?
Eu não poderia falar assim, foi destruído. Ah, esse aqui até, talvez até poderia, né? Mas esse morreu aqui, nem precisou. Falou que foi, ó, sufocou e foi embora. Então a expressão vai deixando claro, tá, pessoal? É por isso que a gente tem que ir exercitando. É fácil? Não, não é tão fácil isso, mas aos poucos a gente vai conseguindo trabalhar as expressões juntos, tá bom? Vamos lá. O que aconteceu aqui, pessoal? Quem sabe? Quem tá atento, hein? Quem tá atento? O homem caminhando, tá? O homem tá caminhando. Ele está com seu cesto. Olha só. E tá jogando semente. Tudo bem? E aí ela fala, e caiu em terra boa. Aí ela fala, ó, e aqui, ou seja, aonde ele jogou, aonde caiu, ela faz assim, ó. Ou seja, é algo bom, e ela faz até o sinal, é algo bom. Lembra o sinal que a gente aprendeu lá no começo, né? De olá, tudo bem? Então ela falou, olha, é algo muito bom, e ela faz assim, ó, fofinho, ó. Ela faz assim, ó, fofinha, né? Fértil, É boa. fértil, boa, né? Ela mostra isso, é uma terra muito boa. Então ela falou bem tranquila, né? Bem fofinha, bem boa, né? Essa terra. Então ficou bem claro. Você também até poderia estar utilizando, pessoal, esse sinal de terra aqui, ó. Esse sinal, ó. Então você poderia até falar, ó, a terra é boa, a terra fofinha, tá? Não tem problema nenhum. Tá? Aqui foi mais visual, a gente procurou trazer para vocês, tá? Mas você poderia estar utilizando também. Vamos lá, hein? Olha lá, ó. Muito boa aquela terra, olha. Fértil, É tá? importante das expressões, né? E Porque às aí? vezes a gente quer olhar só as mãos, né? Mas a Libras é todo um contexto de expressões faciais, corporais e a sinalização, né? Então, que a gente faz assim, ó, a boca, que é uma terra muito boa, né? A gente faz a expressão, que é uma terra que é apta para receber aquela semente, que é uma terra fértil, né? Uma terra produtiva, né? Tô dando essa ênfase. É isso aí, muito bem. Ah, só uma observação, né? Teve gente que perguntou aqui se precisa se inscrever todas as aulas. Não, se você já está inscrito, não precisa. Você vai receber no seu e-mail, no seu WhatsApp, os links da aula, tá bom? O que precisa fazer em toda a aula é marcar a presença para receber o certificado. Para isso, sim, tá? Então, quem marcar a presença nas 4 aulas vai receber o certificado e ter direito aos sorteios que a gente vai fazer na última aula, hein? O que será que vem por aí, hein? Ó, deixa eu ficar. Deixa eu ficar quieto, ó. Deixa eu ficar quieto. Beleza, vamos lá, hein? Pessoal, vocês percebem que teve dificuldade? Não, não teve dificuldade nenhuma agora para semente, o nascimento, percebe? Então, ó, olha só, nos outros a expressão já mostrou a dificuldade que estava. Então aqui ela falou, não, aqui ó, caiu, e ela fez, ó, já saiu. Antes era foi difícil, antes foi sufocado, e agora ela fez assim, não, caiu em terra boa. E ela fez uma, duas, três, e aí ela falou, olha, várias. Percebe? Olha só que legal, certo? Então isso mostra como que é importante aí a gente trabalhar a expressão, que a expressão ficou de feliz, radiante, alegre, nossa, uma terra muito boa, que maravilha. As outras, tá difícil, complicado, percebe? Então a gente vai treinando isso aí, tá? Então, ó, vamos fazer um exercício agora, pessoal? Aproveita aí que a gente tá falando sobre expressão, vamos fazer um exercício, tá? Assim como a gente fez na primeira aula, só que dessa vez você vai fazer a semente, né, dando fruto. Então você vai fazer assim e você vai fazer uma expressão alegre. Faz aí, ó. Isso, só você, ó. Alegre, hein? Isso. Agora você faz uma expressão crescendo, mas triste. Faz triste. Faz triste. Vamos treinar, hein? Morreu, né? Triste. Beleza. Agora bravo. Faz bravo aí.
Tem problema pagar mico, tá em casa, tá estudando, é aula. Aula é pra pagar mico mesmo, pra treinar mesmo, errar mesmo, é aula. Aula é pra isso, hein? Beleza, muito bem, vamos lá, hein? Show de bola, vai. O pessoal até colocou, né, o rostinho, a carinha de bravo. É isso aí, fechou, pessoal, vamos lá, hein? Vamos continuar. Olha lá, várias, várias, várias. Muito bem. E ela faz o sinal de perfeito, né? Ou seja, nasceu uma perfeição ali, tá bom? E aí, ela faz assim, ó, vou perguntar para você. Ontem também, na aula de ontem não, né? Na aula de sábado, né? A gente já falou sobre essa questão de pergunta, né? Da reflexão, né? Que a parábola traz, né? Isso, é isso aí. Tem gente que fala assim, né? Aquelas expressões da careta, né? Eu vi até a Rosana falou que, que o marido dela falou, nossa, mas por que faz tanta careta aí? É Ô, Rosana, normal. fala bem que é normal, as expressões, A não faz gente não parte. tem, quando a gente está interpretando, a gente não tem nenhuma foto bonita. Não tem foto bonita não, certo? Fala pra ele aí, Rosana. Beleza, muito bem. E aí, pessoal, aqui, ó, é como se fosse, pessoal, a moral da história, tá? A moral, ela fala, ó, vou perguntar pra você, o seu coração, como que ele está? Então ela fala assim, ó, deixa eu mostrar pra você. Então ela fala assim, ó, o seu coração, ó, o seu coração, como que ele está? A forma da mão, ó. Como que ele está? E aí, hein? Vamos lá. Ó, vou perguntar. O seu coração, como que ele está? E aí? A palavra de Deus é uma semente que foi plantada em seu coração. Olha só. E aí? Ela vai germinar? Ela vai dar frutos? A palavra de Deus no seu coração vai dar frutos? Então foi isso que ela fez. E como que ela fez? Ela fez assim, ó, a Bíblia, tá, ó, a Bíblia, e ela pegou daqui, ó, lembra? Lembra? Então ela pegou daqui a Bíblia, ó, aqui no coração. Lembrando, pessoal, que para fazer isso tem que ter todo um contexto anterior. Se eu fizer isso direto para o surdo, já pegar uma coisa, ele vai achar que eu estou tirando, de fato, alguma coisa de dentro da Bíblia. Alguma coisa ali que está ali dentro mesmo e tentando colocar aqui em mim. Então, teve todo um contexto para a gente usar esse sinal, né? É isso aí. Então ela fez, olha, ela fez a Bíblia e daqui da Bíblia veio uma semente. Porque essa é o intuito dessa parábola. Mostrar que a palavra de Deus ela é uma semente que ela precisa cair em terra boa. Ou seja, em coração bom. E é isso que você vai ter que aplicar depois, por exemplo, na pregação, no ensino, no discipulado com os surdos. É essa questão. Então a palavra de Deus no seu coração, ela está gerando frutos ou não? Como que funciona? Como que é ou não? Beleza, pessoal? Tranquilo? Pessoal, uma outra coisa aqui, antes da gente passar o vídeo novamente para vocês, é que tem pessoas perguntando com relação à senha da aula passada, que escreveram a senha errada, tal. Não tem problema nenhum não, tá? Se você fez a senha e refez, igual tem muitas pessoas que falaram assim, ó, eu escrevi a senha errada, mas depois eu fiz de novo a lista de presença com a palavra certa. Vamos contar, vai ser considerado aí a palavra certa, tá bom? Vai ser considerado isso, não tem problema não. O Alisson também falou se você escreveu errado, né? O pessoal do suporte está falando, não tem problema, a gente vai considerar aí dentro da semântica da estrutura, tranquilo? Muito bem. Então agora, pessoal, o que vai... Só um minutinho, pessoal, às vezes vocês viram que a gente concluiu de uma forma mais simples, porque aqui o nosso tempo é curto, né, Gisele? Não dá pra gente explicar a parábola inteirinha, né? Quando Jesus vai explicando uma por uma, quando ele está contando a parábola. Então, ela é um resumo que a gente faz aqui, porque senão a gente vai ficar aqui umas 3 horas, né? Isso, a gente fez mais a primeira parte, certo? A segunda vai ser aplicada aí no dia a dia, com mais detalhes. Tranquilo? Muito bem. Aí, pessoal, ó, agora a gente vai passar o vídeo, então foque nele que a gente vai passar, assista o vídeo, tá? E depois a gente volta comentando, tá bom? Então vamos lá, hein? Vou passar soltar o vídeo aqui. No 3, 2, 1, valendo, hein?
Muito bem, pessoal, voltamos aí. E a pergunta que a gente faz é: e aí? Entendeu melhor, mais ou menos ou não? Isso aí. Ajudou a explicação, a compreender mais do vídeo? Vamos lá, hein? Ó, uma pergunta importante que foi feita pela Vera, tá? A Vera Carvalho, ela perguntou na questão da sinalização. Se não seria interessante a gente utilizar o outro lado, né, da sinalização para colocar a terra boa. Por exemplo, de um lado a gente colocou a terra com espinhos, com pedras, né, o local onde veio as aves e roubou aquela semente. Isso não seria interessante colocar do outro lado, né, para facilitar, porque aqui está a terra boa. Então, Vera, até pode, tá? Não tem problema nenhum. Mas o que a gente optou? Para mostrar que o homem estava caminhando, então ele estava seguindo. Ou seja, aqui ele estava numa terra onde os pássaros comeram. Ele caminhou, era uma outra terra aonde os espinhos vieram. E depois, numa outra cena, né, as pedras, os espinhos e assim sucessivamente. Chegou um momento onde ele tacou e caiu em terra boa, tá? Então, é essa a ideia que a gente procurou tratar aqui, tá bom, Vera? Espero que eu tenha respondido aí. Fechou, pessoal? Muito bem, para você que chegou até aqui e assistiu essa aula sensacional, eu quero te convidar para você se aplicar no nosso diagnóstico da Libras, onde nós estaremos te ensinando e te mostrando qual que é o nível que você está em Libras, no básico, intermediário, avançado, qual é o momento que você está na Libras, quais os próximos passos que você precisa dar. Como que eu faço para participar, Gesiel? Você vai se aplicar e nós estaremos selecionando algumas pessoas para fazer esse diagnóstico ao vivo comigo. Então a gente vai entrar no Google Meet, a gente vai entrar numa plataforma online, a gente vai estar conversando e aí tem um passo a passo para a gente fazer um diagnóstico, uma avaliação sobre o seu nível em Libras e mostrar quais são os próximos passos. Se você se interessar, o link está aqui na descrição para você fazer essa aplicação para ser um dos possíveis selecionados. Grande abraço, até a próxima, Deus abençoe, valeu!